Olá pessoal do canal, tudo bem? Bom, estamos aqui mais um dia com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e hoje vamos fazer uma entrevista com a Bruna Costa. A Bruna que é cantora do Ministério da Igreja Bíblica Brasileira e ela também faz o canal no YouTube dela que tem o Quintas de Cover, que tem músicas que ela faz às vezes cover da Aline Barros, já fez cover de outras cantoras famosas também gospel. E assim, o trabalho dela é muito bom, é muito primoroso. Se vocês puderem também, eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição. Dá uma clicada lá, conheçam um pouco mais do trabalho dela, se inscrevam também no canal dela, tá certo? E hoje eu gostaria de fazer essa entrevista e perguntar um pouco mais, conversar sobre a vida dela. Você sempre foi da igreja, Bruna? Bom, Como na verdade, que é a sua vida? Assim? Eu sempre fui da igreja, meus pais também, né? Os pais deles sempre foram da igreja e tudo mais. Só que na verdade eu não tinha um relacionamento com Jesus, né? Eu acho que eu ia por conta dos meus pais mesmo, né? Eu fui criada nesse ambiente, meus pais também, minha mãe sempre muito envolvida com a igreja, meu pai também sempre muito envolvido com a igreja, músico, né? Certo. Então, por onde ele passava, ele, né, trabalhava junto com as lideranças e tudo mais. Então, eu fui sempre muito envolvida com isso. Mas eu conheci mesmo Jesus quando eu fui para a Igreja Bíblica Brasileira. Lá eu tive um trabalho muito grande com o processo de discipulado, tanto com o pastor Denis na época, quanto com a Carol, que hoje estão em outro ministério, abençoando outro ministério em outro país. Mas eu tive esse processo de discipulado e nesse processo eu descobri quem era Jesus, né? Então, como aquela passagem diz, hoje não só de ouvir falar, mas de contigo andar, né? Então, eu aprendi quem era Jesus e o que ele queria de mim, e ele foi me transformando, e nesse processo eu tinha mais ou menos uns 17 anos, eu consegui compreender quem era Jesus ali. Aí brinquei até na época, eu falei, eu quero me batizar de novo, porque eu já era batizada, porque eu comecei a entender que Jesus louco era esse, nesse processo de discipulado mesmo, e eu posso dizer que eu aceitei Jesus ali. Nossa, que interessante. Isso daí que é muito engraçado, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas aqui no canal, algumas dizem, eu aceitei Jesus depois de certa idade, e uma outra pessoa também que conversou, uma amiga minha, que falou, eu sempre fui da igreja também, mas eu ia porque meus pais iam, né? E Jesus era o Deus dos meus pais, mas não era o meu Deus, geralmente, né? E como que foi esse processo na sua vida, assim, de quebrar essa barreira? Você teve alguma experiência ou foi realmente passando mais tempo com a Bíblia, orando mais? Como que foi esse momento, assim, para você, que você viu, você falou assim, não, agora eu tenho sede realmente de conhecer mais Jesus Cristo? Porque essa é uma grande dificuldade que os jovens que estão na igreja, os adolescentes que estão na igreja têm. Porque é muito fácil a gente confundir a religiosidade de irmos somente por ir, cumprirmos um protocolo, né? E realmente assim, nossa, eu tenho um relacionamento, eu quero viver 100% para Jesus. Como que você conseguiu nesse... Bom, eu acho que primeiro Deus fala com a gente através da palavra, né? Mas o problema é que hoje em dia, com a atualidade, a mídia e tudo mais, hoje o jovem ele olha para a Bíblia com um olhar meio de desprezo, infelizmente, né? Então, aconteceu várias situações na minha vida que me levaram até Jesus e me fizeram compreender a necessidade da palavra. Então, por exemplo, desde quando eu nasci, na verdade, tinha algumas promessas, né? Minha mãe, ela conta que quando ela engravidou de mim, ela não esperava me ter, ela estava passando por um processo em casa de muito conflito e ela eu vim, ela ficou grávida e um dia um rabino passou por ela, olhou a barriga e falou, posso colocar a mão? Ela falou, pode. Aí ele colocou e falou assim, essa criança está trazendo paz para sua casa. E aí eu nasci e depois que eu nasci as coisas começaram a se resolver e tudo mais. Quando eu era criança eu era muito sapeca, eu parecia um menino. Até hoje, às vezes, algumas coisas. Mas eu era muito terrível. E aí minha avó, ela era dirigente do círculo de oração e pediu oração para as irmãs da igreja dela. Falou, ora pra essa menina que ela é terrível. E o meu irmão olhou e falou assim, fique em paz, ela vai ser missionária. Então eu passei algumas fases da minha vida, assim, eu fui sempre muito terrível. Mas Deus, de alguma forma, sempre me mostrou um carinho especial que ele tinha por mim.
E ele foi me mostrando isso na época da escola. Lógico, eu não era igual, mas eu tentava ser igual às pessoas, eu tentava ser aceita. Mas as pessoas mesmo assim não me aceitavam do jeito que eu era. E muitas vezes eu chegava em casa chorando pra minha mãe. Olha, fizeram isso, isso, isso comigo. E minha mãe sempre falava, você é diferente, você é diferente. E eu não queria aceitar isso, porque eu queria que as pessoas me aceitassem, que eu fizesse parte daquela coisinha ali, né? Necessidade que nós temos, né? Exatamente. E eu me envolvi com a música desde muito cedo, por conta do meu pai. Comecei violino com 5 anos e por ele estar sempre envolvido muito com o Ministério de Louvor, eu também sempre estava muito envolvida no Ministério de Louvor. E eu comecei esse processo do Ministério de Louvor e lá eu entendi que Deus tinha um chamado para minha vida, né? Eu me sentia completa quando eu estava ali cantando e tudo mais. Então muitas coisas aconteceram na minha vida que foi me levando a Deus, sempre ele me chamando. E uma hora não teve como escapar, né? Ele me pegou de jeito e eu entendi que ele estava querendo conversar comigo e eu precisava me achegar a ele. E foi aí que eu entendi que a Bíblia estava ali para isso, né? E eu comecei a estudar, a orar e realmente tudo foi muito transformador na minha vida. Quando eu entendi a vida de Cristo, o porquê que ele veio, e eu fui estudando isso, me aprofundando. Poxa, Jesus era uma pessoa, pessoa. Então, às vezes é tão distante, né? Mas ele era uma pessoa, ele veio pra Terra, ele veio me mostrar como ele quer que eu viva, como eu sou importante pra ele, né? Você começa a ficar curioso pra saber qual é o plano que ele tem pra sua vida, né? Verdade. E aí aquela sede vem, e aí realmente você começa a ler a Bíblia com outros olhos, né? E foi aí que deu o start pra mim, o clique. Falei, eu preciso correr atrás, né? E realmente Deus começou a me usar através dessa minha experiência com Jesus. E aí só depois disso, muitos anos eu queria gravar meu CD, mas só depois disso Deus abriu as portas para que eu gravasse meu primeiro CD. Sempre dava problema para eu gravar meu CD. Incrível! Mas quando eu saquei quem era ele, que eu precisava dele, que eu dependia dele, que ele tinha planos para mim, foi quando ele começou a abrir as portas e tudo começou a fazer sentido. Legal. E é engraçado que você falou assim, que você teve esse encontro com Jesus aos 17 anos, né? Ou seja, você passou um bom tempo assim da sua juventude, um bom tempo da sua vida mesmo, não conhecendo, né? E na igreja, trabalhando na igreja sem entender, né? Sim. Assim, o que você pode dizer que mudou realmente, assim, eu era uma Bruna de tal jeito, eu via Jesus de tal jeito, ou eu adorava de tal jeito, e aí a gente entra no seu chamado de, eu cantava de tal forma, hoje em dia eu entendo mais o meu chamado, eu entendo mais o que é Jesus na minha vida, e eu adoro mais do fundo do meu coração, não sei. É você que pode dizer. Eu acho que o que eu percebo maior mudança é que antes eu olhava muito pra mim. A gente olha muito pros nossos problemas, pro que deu, por exemplo... Eu comecei a querer Jesus quando eu percebi que eu era importante para ele, que ele tinha planos para mim. Então, eu acho que esse egocentrismo que a gente segue uma religião, mas a gente não compreende que a gente veio para servir, né? Que o nosso maior exemplo, que foi o amor, ele veio a serviço. E nós fomos feitos imagem e semelhança dele, ou seja, nós viemos servir, né? E todo plano que Deus tiver para mim, para você, vai ser a favor do reino. Hoje essa é a minha maior diferença que eu percebo. Então, por exemplo, antes eu cantava, mas era algo que eu queria pra mim. Eu sempre me vi cantora. Quando eu era pequenininha, eu ficava no portão cantando pra todo mundo naqueles radinhos da Gradiente assim, sabe? Pequenininha, vermelhinha, eu ficava cantando. As pessoas passavam e ficavam, que linda! Eu falava, vou gravar um CD. Então, porque era uma realização pessoal minha, né? Era uma satisfação só pra mim. Hoje não. Hoje eu compreendo que se Deus quiser, assim ele tira a minha voz, né? E isso é muito importante a gente entender. A gente tá aqui, a gente faz planos, legal. Mas existe, como eu sempre... eu uso até essa ilustração, a gente pegar uma corda e fingir que ela não tem fim. E uma pontinha dela é a nossa vida na Terra e o resto é a eternidade. A gente vai ficar aqui por um breve período. E não vai ser eterno. O eterno tá aqui. Então, o que eu faço aqui na minha vida, ela vai influenciar na eternidade. Então, eu compreendi hoje que eu não fui feita para mim, para as minhas vontades, que eu fui feita para algo mais, para a eternidade mesmo. E se eu tô aqui hoje, é para fazer diferença. Então, seja com a minha voz,
seja com a música, seja na aula de musicalização infantil que eu dou para as crianças. Sempre quando eu vou, eu oro, eu peço para que Deus use a minha vida através daquele trabalho, para que mude as crianças, para que traga alguma coisa diferente para elas. Porque essa é a nossa função, né? Eu acho que essa... almas, né? Exatamente. Independente do lugar, da área. Exatamente. Né? Essa foi a maior diferença que eu vi depois que eu aceitei Jesus, né? Que eu comecei a olhar mais ao redor do que pra mim mesma. Inclusive, na época eu tava passando por algumas dificuldades e o que a minha discipuladora falou, ela falou assim, Bruna, Deus começa a te usar quando você para de olhar os seus problemas pra cuidar dos problemas dos outros. Eu falei, nossa, é verdade. Quando eu comecei a olhar quantas pessoas precisavam, eu comecei a servir. Quando eu vi, eu já tava curada, né? Então, eu compreendi isso, que o caminhar com Cristo é servir as pessoas, que Ele vai cuidar da gente. Amém. Né? Verdade. E nesse meio tempo que você teve até da verdadeira conversão, você sentiu alguma vez o desejo de se desviar ou de conhecer as coisas do mundo, que estão no mundo? Porque isso daí acontece, né? Eu acho que com todo jovem que cresce na igreja, ele fala assim, eu preciso conhecer o que está lá fora. Isso daí aconteceu alguma vez com você? E se não aconteceu, por que você acha que não aconteceu? Assim? Aconteceu? Porque eu acho que a gente é humano, né? E a gente tem vontades e enquanto a gente estiver na nossa carne, a gente vai ter vontades e desejos carnais, né? A gente sempre tem. Como eu digo, quando a gente acorda, a gente tem que aceitar Jesus de novo, né? Então é um processo contínuo. Todos os dias eu aceito Jesus, todos os dias eu olho e falo, Jesus, toma conta de mim, de novo, mais uma vez, tá aqui, vem aqui. Verdade, porque a gente, eu acho que nem todo dia, todo minuto, né? Porque a gente é um serzinho, né? Cada personalidade tem uma coisinha, né? Mas verdade. é importante, é o espinho na carne, né? Mas assim, principalmente na minha carreira, eu posso dar um exemplo, por exemplo, na minha carreira. A música hoje, ela não é tão valorizada, principalmente dentro do meio gospel, né? Digamos assim, né? Porque hoje as pessoas acreditam que você tem que servir, você tem que fazer aquilo como... E as pessoas não pensam que eu preciso comer, eu preciso me vestir. Então, há ainda um problema muito grave que nós temos, que é a questão do preconceito com o músico dentro da igreja. Ele não é valorizado. E se você abre a Bíblia, você vê como Deus mandava tratar as pessoas que eram responsáveis pela música, né? Elas tinham um salário digno para fazer aquilo que elas estavam fazendo, elas tinham um apoio para fazer aquilo que elas estavam fazendo, e hoje em dia as pessoas olham assim, não, você está servindo a Deus. Então o músico, ele é desvalorizado, e aí o que acontece com o músico? Eu vou para onde me valorizam, e aonde valorizam o músico? No mundo. No mundo. E esse é o maior problema. Então, muitas vezes quando a gente se sente desmotivado, a gente se sente cansado, porque é uma pressão, né, espiritual muito grande. Você fala assim, eu vou pra onde me dá dinheiro? Né? E esse é a maior dificuldade que a gente tem sempre. Isso é um processo contínuo. A gente tem que sempre lembrar, não, Deus vai cuidar de tudo. Deus vai cuidar de tudo. Deus vai cuidar de tudo. Verdade. É porque, na verdade, o que acontece é o seguinte. Eu acho que as pessoas têm até um pouco dessa visão também de que você tem que fazer com amor, porque tem muitas pessoas que acabaram enriquecendo demais... Sim. E aí acabam cobrando valores exorbitantes e já não fazem mais aquilo também assim com amor e com aquela visão de, poxa, se não dá, mesmo assim eu vou continuar fazendo a obra e tem outras pessoas que me pagam, ou seja lá onde for eu consigo essa renda. E aí perdeu um pouco essa visão também do servir. Sim. Porque a pessoa acaba sendo muito servida e aí ela fala assim, não vou mais servir. Não só na música, né? Tanto no ministério pastoral, a gente vê muito isso, né? Em todos os ministérios. No ministério pastoral também, todos os ministérios têm muito disso, né? Exatamente, desses que enriquecem. Pelo erro do homem, Pelo erro do homem, as pessoas começam a ter aquela visão de preconceito de, esse daí só quer enriquecer, esse daí só quer... Mas se esquecem que é aquilo que você falou, né? Eu também preciso comer, eu também preciso me alimentar, eu também preciso me locomover, né? E é um trabalho como qualquer outro, e merece ser digno de honra. Exatamente. Né? Inclusive, acho que até mesmo dentro do Brasil e lá nos Estados Unidos nós temos muitas dessas histórias de pessoas que têm a capacidade, igual o Justin Bieber é uma dessas histórias, né? Comecei na igreja, mas aí eu tive que ir pro mundo para ganhar a minha vida porque eu amo tocar, eu amo ser músico, né? E tem muitas dessas coisas. E com relação ao seu chamado de louvor, essas coisas, quais são os seus planos futuros? Bom, quando eu era mais jovem, mais inexperiente na questão da música, meu sonho era, lógico, como toda criança, ser famosa, né? Ser famosa. Inclusive, muita gente me chega hoje, por que você não vai no The Voice? Por que você não vai no Raul Gil? Quando eu era mais nova, eu fui até no Raul Gil. Mas hoje esse não é o meu foco
em meu objetivo. Graças a Deus eu tive uma mudança em mim que hoje eu enxergo com outros olhos, né? Eu mais ensino música do que eu faço hoje em dia, né? E eu acho que eu fiz um curso de musicoterapia em neurociência e musicalização infantil, e eu aprendi a força que a música tem sobre nós. Né? Por exemplo, um paciente que sofreu um acidente e ele deu PT no cérebro dele, ele não se lembra de mais nada. A gente consegue trazer a memória dessa pessoa com a música. Então a música ela tem um poder muito forte, né? E isso foi um dom de Deus, Ele que nos deu para cura da alma, por exemplo. Para criarmos, né? Também, né? Por exemplo, uma vez o pastor Leandro mesmo nos disse uma frase que eu nunca esqueço, que às vezes no culto não vai ser nem ele que vai transformar, vai trazer a palavra de transformação para a pessoa que está sentada ali, mas um louvor, que a equipe de louvor canta já valeu por toda a noite. Isso para mim é sensacional, porque a música ela não mexe só com a palavra, ela mexe com a melodia tá ligada completamente à alma da pessoa. Verdade. Então hoje para mim a música ela não é mais uma máquina de fazer dinheiro ou de fazer fama, na verdade não, isso é o que longe de mim, hoje eu não quero mais isso, porque eu comecei a ver na minha carreira mesmo pessoas sendo transformadas através da música, do meu primeiro CD. Eu sempre falo que se hoje eu não gravar mais nenhum CD, pra mim já valeu. Porque as histórias que chegaram pra mim do primeiro CD, nunca que eu ia conseguir fazer isso sozinha, né? Foi Deus realmente que fez isso, através das canções que Ele me deu, através das melodias que Ele me deu. Então hoje a música pra mim, eu vou fazer enquanto Deus me capacitar, pra que eu mude alguma coisinha dentro de alguém que tiver ao meu alcance, sabe? Então, pra mim, é isso. A música, pra mim, ela é como se fosse um remédio, né? Uma medicina que ajude alguém a curar alguma coisa da alma que ela precisa e ninguém consegue enxergar, né? Mas a música vai chegar ali. E é bem engraçado que isso que você falou é um exemplo que tem na minha vida mesmo. Eu acho que o primeiro culto que eu fui depois de muito tempo foi num casamento. E era um casamento cristão. E aí naquele casamento eles tocaram vários louvores. Teve uns 4 louvores ali. E todos aqueles louvores me lembraram exatamente do que eu ouvia quando eu ia na igreja quando eu era menorzinho. E aquilo tocou muito o meu coração e me aproximou mais de Deus de certa forma. E eu, naquela inocência, tudo, eu não sabia da palavra de Deus, eu não conhecia Deus, não tinha essa experiência que eu tenho hoje em dia. E aquilo me tocou muito, assim, sabe? Então isso me chamou para mais perto de Deus. E eu chorando, achando que era de saudade alguma coisa, mas era o próprio Espírito Santo trabalhando dentro de mim, falando assim, sabe? Tipo, volta, retorna ao lar. E foi através da música. E não foi através de uma palavra, porque a palavra era do casamento. Né? Então, assim, lógico que a palavra transforma, a palavra é o nosso manual, a Bíblia é o nosso manual de vida que a gente deve seguir, deve estudar cada vez mais, né? Mas a música também é muito importante. E aí que tá, né? Deus porque usa, né? Hoje em dia, às vezes a gente não para pensar, mas a música, ela é a palavra cantada. A palavra cantada, né? Verdade. E fica muito mais na cabeça quando você pega um versículo e você coloca numa melodia e repete aquilo, aquilo vai penetrando dentro de você e você fala, nossa, é mesmo? E às vezes dá até um start, a música ela ajuda você a compreender aquilo. Um exemplo muito claro, quando eu era mais nova, eu tinha muita dificuldade na escola. E a minha irmã, ela começou a fazer faculdade de fonoaudiologia, ela começou a fazer uns estudos sobre déficit de processamento auditivo, que é aquele déficit que você ouve e o seu cérebro, aqui no ouvido, ele passa informação para o cérebro, mas há um atraso. Então, quando eu era mais nova, tudo que minha mãe falava, eu falava, quê? E aí, enquanto a minha mãe estava repetindo, eu já respondia. E minha mãe ficava nervosa comigo, falava, essa menina tá me fazendo responder de besteira, né? E aí, quando a minha irmã foi estudar isso, ela foi percebendo que tinha algumas características muito parecidas comigo. E aí, eu fui pra faculdade fazer um estudo. E lá nesse estudo, eles descobriram que eu tinha um atraso, nesse déficit, mas o que estava me tratando era a própria música. Então, a música, ela me ajudava a compreender melhor as coisas, né? É importante a gente ter claro que a música ela é a expressão da alma. Sempre falo isso, a música é a expressão da alma. Então, aquilo que você coloca na letra, você está expressando o que está dentro de você, né? Então, por muitas vezes as pessoas falam, ai, mas a cultura daquele lugar, a gente tem que saber respeitar esse tipo de música, porque a cultura daquele lugar, se a cultura daquele lugar é a vida daquelas pessoas, né? Então, a música, ela vai dizer pra gente se a gente deve se preocupar com que tipo de vida essa pessoa está vivendo,
ou se a gente deve se alegrar. Muitas vezes a gente dança estilos de músicas que a gente deveria estar preocupado porque aquelas pessoas estão vivendo aquele tipo de realidade, né? Então, o que a gente canta, o que a gente fala, dentro da música tem mais poder. Porque aquilo vai penetrar dentro de você de um jeito que você não compreende, mas está no seu subconsciente. E aquilo tá te fazendo agir como tal, né? E, inclusive, lá no nosso Quinta de Cover, quem entrar vai ver que a gente tem música tanto secular como música gospel. Mas é interessante a gente entender que a música, ela não trabalha só dentro da Bíblia, digamos assim. Dentro da Bíblia, se você for ver, a gente tinha vários estilos musicais. Por exemplo, eu tinha um funeral, eu tinha a música certa para funeral. Cântico, se a gente for ver, é só para esposa, né? Salmos de adoração. Então, cada música, estilo de música, ela tem uma funcionalidade diferente que vai falar e exortar para aquele povo algo, né? Então, é interessante a gente compreender que a música, ela tem o poder de comunicar a cultura de um lugar, a história de um lugar, por exemplo, a história do Nordeste, se você for pegar todas as músicas que falam sobre a seca, sobre o sofrimento do povo, e você consegue sentir, você até chora, você fala, nossa, e você nunca foi lá, né? Como isso? A música, ela tem esse poder de te levar para aquele lugar, né? Verdade. Então é importante a gente saber respeitar a música como isso, como algo que trabalha com a nossa história, com o que a gente é, né? E quando a gente compreende isso, a gente é mais cuidadoso com o que a gente ouve, com o que a gente canta, Verdade. né? Legal. E assim, só pra gente encerrar aqui a nossa entrevista, eu gostaria de realmente pegar nesse ponto, assim. Como que vocês trabalham, ou como que vocês oram ou buscam em Deus exatamente transmitir o que é a verdadeira adoração para a vida das pessoas que estão lá na igreja? Sabe, aquela coisa assim de você realmente se entregar, porque o que acontece? Às vezes as pessoas acreditam que cantar ou para Deus simplesmente com uma voz bonita, mas não é, porque Deus ouve o que está no coração das pessoas, né? Lógico que a gente precisa ensaiar, você sabe melhor do que eu isso daí, né? Que precisa ensaiar, precisa ter uma boa voz e tal, mas para aquelas pessoas que estão ali na igreja, que estão adorando, muitas vezes ela fica reprimida, ela não consegue adorar ou louvar com um verdadeiro amor, porque ela acha que, poxa, eu não vou cantar de tal jeito, porque vão estar olhando para mim de tal forma, ou eu não vou me entregar assim. Como que é para vocês que estão lá em cima olhar para essas pessoas e como vocês trabalham para levar exatamente isso para as pessoas, para que quebre essa barreira? Eu acho que aí entra exatamente a questão que eu falei, que a música é a expressão da alma, né? O louvor com a música, ele é algo que você já vive. Então, primeiro você precisa já viver para expressar, e aí a música é feita, né? Então, por exemplo, se eu me entrego lá na hora, se acontece esse momento de devoção, é porque é algo que eu já vivo na minha vida. E a música, ela só vai expressar aquilo que já existe, né? Isso é importante a gente entender. A música, ela não vai me fazer viver algo que eu não vivo. Pode até fazer você sentir uma emoção, mas aquilo vai ser passageiro. Depois que a música termina e você volta para sua casa, as coisas vão continuar a mesma coisa. Então é importante, primeiro, a gente ter relacionamento com Deus. Por exemplo, quando eu componho uma música, eu gosto de compor algo que eu vivi. Então eu vivi uma experiência e aquilo me traz uma ideia. Eu falo, não, vou precisar passar isso para melodia, para que eu não me esqueça disso, né? Para mim é até um lembrete do que Deus fez comigo naquele determinado tipo de situação. Isso aconteceu com Davi, né, nos Salmos, né? Sim, sim. Verdade. E por isso que eu digo, a música é uma expressão do que eu vivo, né? Então eu escrevo a minha experiência e eu vou passar aquilo para as pessoas, né? E quando a gente está lá na igreja adorando, a primeira coisa que a gente tem que entender o que eu vivo com Deus, né? Porque aqui eu só vou entregar tudo que eu já fiz na semana. É um sacrifício, desde o ensaio. Então, quando eu me predisponho para ensaiar, fazer uma aula de canto, eu estou compreendendo a importância que isso tem. Então, eu vou tirar do meu tempo um tempinho para eu ir lá, estudar, para eu compreender como é que faz, toda a mecânica, blá, 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 porque tem essa parte técnica, né? Eu vou fazer isso porque é um sacrifício de louvor. Começa daí. Já estou me dedicando à música, vou tirar do meu tempo estudo na palavra, porque eu preciso entender o que eu estou cantando para aquelas pessoas.
eu vou me dedicar a mais um tipo de sacrifício aí. E na hora que eu chego para ministrar para aquelas pessoas, eu só tô expondo para elas, me expondo aquilo que eu já vivo, né? E com alguns são pela palavra, né, do estudo da palavra, de falar, com outros é pela música, né? E Deus vai trabalhando para que o reino sempre cresça, né? É verdade. Bom, muito obrigado por essa entrevista, obrigado mesmo, foi muito bom, foi uma experiência excelente, tomar um café aqui também com vocês, no vídeo que está aqui também que eu vou colocar na descrição, que eu fiz uma entrevista, falei no Café com Bíblia para a Bruna, e não deixe de conferir também, deixe o seu curtir nos 2 vídeos, deixe seus comentários, clique no sininho aí também, sigam a gente nas redes sociais, porque isso daqui dá muito trabalho para fazer. É mesmo, pessoal. Começo tudo aqui é muito difícil. É muito difícil. Tá bom? Eu agradeço mais uma vez e fiquem com Deus. Até mais, pessoal. Tchau. Tudo de bom.